Gente, amém? Vamos iniciar então agora o nosso estudo sobre Elias e Eliseu. Estou um pouco nervoso, porque... sei lá, sempre dá um pouco de nervosismo, mas... Va- Vamos orar para começar, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia que estamos aqui em Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa falar os nossos corações, abrir o nosso entendimento, e que o Senhor possa usar a minha vida, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, que vir através desse estudo, possa em nossos corações criar raízes, Senhor Jesus, e germinar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, ó, a folhinha de vocês, ela tem frente e verso. A primeira parte da folha é a que está mais cheinha, tá? E a parte de trás é a que está com menos partes escritas, tá bom? O Marcos está entregando a folhinha aí para vocês. O objetivo desse estudo de Elias e Eliseu é a gente trazer tudo aquilo que eles fizeram e vivenciaram no tempo deles para a nossa realidade. Muitas coisas nós vamos ver durante o estudo que nós vivemos hoje em dia. Só que qual é a diferença? Qual é a postura que nós temos tomado diante das situações. Então, Elias e Eliseu serão a nossa inspiração para nos posicionarmos, termos a atitude que eles tiveram. Então, eles foram dois homens de atitudes. O objetivo desse estudo é falar dessas atitudes. Como eles se comportaram, como eles se posicionaram diante de cada uma das situações. E como nós devemos trazer isso para o nosso dia, trazer isso para a nossa realidade. E essa primeira aula, eu preparei um pouco para a gente conhecer quem é Elias e Eliseu. Nós conhecemos muitas histórias deles, mas a gente conhecer um pouco mais a fundo sobre a importância que eles tiveram, o que eles fizeram, quais são as semelhanças entre eles, quais eram as diferenças que tinha de Elias para Eliseu, tá? Então, ó, a história de Elias, ela vai iniciar lá em 1 Reis, capítulo 17, e Eliseu, ele inicia em 2 Reis, né? Ambos eles foram grandes profetas que operaram milagres em nome de Deus. O ministério de Elias, ele aconteceu durante os reinados de Acabe e Acasias, que foi aproximadamente de 918 a 894 anos antes de Cristo. O de Eliseu foi durante os reinados de Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás, que aconteceu aproximadamente entre 894 a.C. até 830. Eliseu, ele foi servo e sucessor de Elias, assim como Josué foi de Moisés. Então nós temos aí Eliseu, ele foi aquele que acompanhou Elias e depois ele assumiu o lugar de Elias quando Elias sobe para o céu. E aí existem algumas semelhanças entre os dois. A primeira, ambos foram profetas no Reino do Norte. A segunda é que os dois dirigiram a escola de profetas. O que é a escola de profetas? Essa parte aí, ó, tá na parte de semelhanças, está falando sobre a escola de profetas. Eu marquei aí em verdinho o significado, tá? Ele era um grupo de discípulos que eles se reuniam para poder receber as instruções sobre o que era Deus, quem era Deus, as obras que ele faziam, para fazer os estudos referentes a isso e também adorar a Deus. E ele era dirigido por profetas que eram importantes. Então nós temos 3 profetas aí citados, que foi Samuel, Elias e Eliseu. Esses 3 profetas são citados como importantes porque Samuel foi aquele que iniciou a escola de profetas, né? Então ele organizou toda essa escola. Ele era um sacerdote e juiz e fez toda a organização da escola de profetas. E Elias e Eliseu, eles consolidaram essa escola, né? Eles fizeram isso como uma forma de resistência contra a apostasia do Reino do Norte, né? O que é a apostasia? A apostasia foi a renúncia da crença e o abandono da fé. O Reino do Norte tinha abandonado tudo isso. Então a escola de profetas, ela veio como uma resistência a toda essa organização contra a Deus, né? Toda essa organização que as pessoas tinham de ter perdido a fé, de ter abandonado tudo que eles acreditavam em Deus e seguido outros caminhos. E aí, os dois enfrentaram muitos reis apóstatas. Se apostasia é abandono da fé, então significa que os apóstatas são aqueles que abandonaram por completo. Ou seja, eles conhecem a verdade,
Eles sabem qual que é a palavra, eles sabem quem é Deus, porém, por uma decisão própria, eles resolveram não seguir mais a Jesus. Eles desistiram de seguir a Deus. É o que nós vemos hoje em dia com muitas pessoas que saem da igreja e resolvem abraçar o mundo, simplesmente desistem da fé. Só que essas pessoas, elas chegaram alguma vez na vida a experimentar algo de Deus, viram coisas grandiosas de Deus. Só que mesmo assim, elas decidiram por conta própria sair disso. E essas pessoas são as mais difíceis da gente fazer retornar. Porque uma vez que você já conhece, você sabe a verdade, e você decide não viver nela, é muito difícil a gente conseguir convencer a pessoa a retornar para essa verdade. E aí foi a grande luta que Elias e Eliseu tiveram, foi exatamente devido a esses reis conhecerem as verdades, mas não quererem viver as verdades. Em Hebreus capítulo 6, no versículo de 4 a 6, fala um pouco sobre essa questão dos apóstatas, né? Não usa esse termo, mas ele explica sobre isso, ó. Ele fala assim: ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, aqui em próprio Hebreus está falando sobre como é difícil trazer de volta essas pessoas. Porque elas já experimentaram o sobrenatural de Deus. Elas não são leigas na fé, não são pessoas leigas. Nós vemos casos hoje em dia de pessoas que são até pregadores, que passaram tanto tempo falando, ensinando sobre Deus e de repente saíram desse caminho e não voltaram mais. E aqui em Hebreus fala, é impossível que essas pessoas sejam conduzidas ao arrependimento, porque elas já conhecem toda a verdade. Diferente de uma pessoa que não conhece a Deus, você vai apresentar a Deus, você vai mostrar o que é o certo, essa pessoa ela vai aceitar, para ela é mais fácil. Mas se você já sabe, e aí você decide não continuar, nós não sabemos o que fazer nesse caso com essas pessoas. Então, resumindo, são pessoas que entenderam o Evangelho, mas rejeitaram a salvação, abriram mão da salvação, porque colocaram o seu coração no mundo e não em Deus. Outra coisa também que eles têm em comum é que eles fizeram vários milagres. Alguns dos milagres que eles fizeram foram milagres de julgamento, mas a maioria dos milagres que eles fizeram foram milagres de misericórdia. Alguns exemplos que nós temos de milagres, né? Os milagres de julgamento, por exemplo, foi quando Elias orou e caiu fogo do céu. Ali foi o julgamento com os profetas de Baal, né? Então vamos contextualizar essa história. Estava lá os profetas de Baal, estava Elias, e aí foi feito então, Elias falou assim, ó, é o seguinte, vamos construir um altar, vocês vão orar para o Deus de vocês, eu vou orar para o meu, e a gente vai ver qual deles aí, então é o Deus verdadeiro. Então vocês podem fazer aí a parte de vocês. Aí os profetas foram lá, construíram o altar, gritaram, se machucavam, e falavam alto, e faziam de tudo. E aí Elias falava assim, ó, eu tô achando que vocês não estão gritando o suficiente não, hein? Acho que ele não está ouvindo vocês, ou ele deve estar dormindo. Ele não tá respondendo vocês não. Aí chega então Elias. Aí Elias, ele vai mostrar a soberania de Deus através como? É construído o altar, ele fala, ó, vai jogar água agora em cima do altar. Vai construir um córrego em volta desse altar, onde essa água vai ser acumulada. E eu vou orar ao Deus do céu verdadeiro, e vocês vão ver o que vai acontecer. E quando Elias ora, cai o fogo, consome todo o altar, consome toda a água e consome tudo que está à volta. Então ali mostra um milagre de julgamento, para provar que Deus é o Deus soberano de todas as coisas. E nós temos também os milagres de misericórdia, como por exemplo a multiplicação do azeite da viúva. A viúva ela não tinha nada, ela ia perder seus filhos. E aí o milagre ele veio para quê? Veio a favor da viúva. Veio para que a misericórdia de Deus mostrasse sobre a vida dela e ela pudesse conseguir continuar a sua vida com os seus filhos, pagar as suas dívidas e conseguir viver bem. Então são dois tipos de milagres que aconteceram tanto no tempo de Elias quanto no tempo de Eliseu. E uma coisa bacana que nós vamos ver é sobre quando Eliseu ele pede a porção dobrada para o Senhor do que Elias tinha, até os milagres exercidos foram em dobro. Elias ele operou 7 milagres em toda a sua jornada. Eliseu operou 13 em vida e 1 na sua morte. 14, exatamente o dobro. Ele pediu e Deus concedeu a ele exatamente o que ele pediu, que era a porção dobrada do que Elias
tinha. Independente do milagre, se foi de julgamento ou se foi de misericórdia, eles foram usados com uma finalidade moral e espiritual para revelar a soberania e o poder de Deus. Não importa o tipo de milagre, o objetivo foi o mesmo. Foi mostrar quem era Deus. Foi mostrar quão soberano e quão poderoso é o nosso Deus. Uma forma de tentar mostrar ao povo que eles precisavam se voltar a Ele. E outra coisa também é que ambos se destacaram em épocas de crise espiritual. Ambos tiveram um grande destaque, eles permaneceram firmes até o fim. Tiveram aqueles momentos de dor, como Elias, né, que esteve lá na caverna, naquele momento em que ele foi tomado por uma depressão, mas isso não foi o que derrubou Elias. Elias, ele permaneceu em pé, ele permaneceu firme, mesmo com todas essas coisas acontecendo, essas crises todas. Por diversas vezes eles passaram por ameaças, mas eles permaneceram firmes até o fim, eles não desistiram. E hoje em dia, nós passamos por muitas crises espirituais também. Nós passamos por muitas provações, por muitas lutas. Nós também temos os nossos momentos em que a gente se recolhe, a gente se cansa, a gente começa a falar, será que vale a pena? Será que devo continuar? Será que realmente isso está dando certo? Mas o importante é a gente lembrar que, independente de tudo, nós não podemos desistir, porque aquilo que nos sustenta é muito maior do que aquilo que tenta nos derrubar. Quem nos sustenta é Deus, e Ele é muito maior do que todas as coisas, então nós precisamos permanecer em pé. Eu tenho certeza que a semana de muita gente aqui não é fácil, mas nós estamos aqui, nós permanecemos aqui, e isso é o que importa, é nós permanecermos ainda no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo foco, que é povoar o reino dos céus e estar com Deus na eternidade, amém? E aí vem alguns contrastes entre Elias e Eliseu. Essa parte aqui, para mim, foi uma grande novidade quando eu estudei. Apesar de eu saber, mas não saber diretamente dessas diferenças, né? Fazendo uma análise, eu achei muito interessante. Começando com Elias. Elias, ele era um rapaz muito solitário. Se a gente observar, Elias, ele sempre estava muito sozinho. No deserto, na caverna. Elias, ele sempre estava no seu canto, assim, ele só ia ter contato com as pessoas quando ele ia lá para poder falar o que Deus tinha mandado ele falar, para fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Mas quando ele não tinha isso, ele estava sempre optando por estar sozinho. Já Eliseu, ele era muito sociável e amigo de muitas pessoas. Eliseu, ele estava o tempo inteiro em contato com pessoas, ele andava por todos os lugares. Elias, ele vivia no deserto com vestimentas peculiares. Já Eliseu, ele vivia nas cidades com roupas comuns. Eliseu, ele estava sempre bem misturado com os povos. Elias já estava mais ali no deserto, no cantinho dele. No relacionamento com os reis, Elias, ele era severo e ele era o terror do palácio. Quando Elias se apresentava, os reis já sabiam que, tá dando tudo errado. Elias apareceu, é porque tudo deu errado. Já vamos ficar preparados aí que coisa boa não vem. Já Eliseu, ele era totalmente amigo e conselheiro dos reis. Eliseu, ele já ia mais tentando apaziguar todas as situações, ia com mais calma. Elias, ele já tinha aquela postura, você está errado, hein? E eu vou provar para você que você está errado. Se você não se corrigir, você vai morrer. Elias já era direto e reto. Eliseu falava, não, vamos pensar direito, vamos tentar ver um outro caminho. Será que não é mais fácil você fazer de uma outra forma? Esses contrastes eu achei muito interessante, porque são duas pessoas com características em relacionamento com Deus totalmente comuns. Mas a forma com que elas lidam com esse relacionamento com Deus é totalmente íntima para cada um deles, né? Então eles desenvolveram as suas características pessoais, mesmo mantendo o mesmo relacionamento com Deus que os dois tinham. Nos dias de hoje, nós vivemos uns tempos parecidos com os de Elias e Eliseu. Nós vivemos em um momento que é o de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? São pessoas que elas pegam características de várias religiões diferentes e misturam tudo. E aí formam novas religiões que não fazem sentido nenhum. Elas começam a trazer um pouco de cada lugar e aquilo vai virando uma bagunça. E vai bagunçando a cabeça das pessoas, porque as pessoas não sabem mais o que acreditar. Aí você vê que tem uma igreja para tudo. Uma igreja para todo quanto é tipo de característica. Mas nem todas essas igrejas, elas são as igrejas da verdade, porque elas estão misturando muitas coisas. As igrejas, elas estão trazendo o mundo para dentro da igreja.
E aí está atraindo as pessoas pelo caminho errado, não está mais atraindo para ter um relacionamento com Deus. Está atraindo apenas para ter pessoas, encher, só encher. Mas não é esse o objetivo da igreja, não é somente encher, é cuidar. A igreja ela tem que cuidar, esse é o objetivo. E esse momento que a gente vive desse sincretismo religioso, ele está sendo muito difícil, porque as pessoas que não frequentam igreja nenhuma julgam qualquer igreja que elas vêm, porque elas não conseguem mais saber o que é real e o que não é, o que é certo e o que não é, e aí elas vão pegando características, porque assim, olha uma pessoa e fala, nossa, mas aquela pessoa vai na igreja, para que eu vou querer ser crente para ser igual a ela? Porque as características do mundo estão entrando dentro das igrejas. E as pessoas estão assumindo posturas e condutas que não deveriam ser assumidas. E isso era o que acontecia nos tempos deles também. Porque são pessoas que fizeram isso com essa mistura religiosa toda, são pessoas que conheciam a palavra. E decidiram fazer essa mistura, para tentar de alguma forma fazer algo diferente. E nessa mistura elas desacreditaram da verdade. E aí influencia todo o mundo, influencia todo o nosso sistema religioso, influencia tudo. E aí as denominações, elas perdem o seu verdadeiro objetivo. E o que nós vemos hoje, assim, que está muito semelhante também aos tempos de Elias e Eliseu? Nós vivemos tempos de corrupção, nós vivemos tempos de violência, nós vivemos tempos agora de drogas, em que o sexo ele está totalmente vulgarizado. Nós temos tantas outras banalidades que contradizem os ensinamentos bíblicos, tantas coisas que estão assim tomando conta dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, que nós temos que tomar cuidado com o que elas veem, com quem elas conversam, com o que elas estão fazendo em todos os lugares. Era uma preocupação que já existia, mas agora ela está muito dobrada, porque tem coisas que estão fugindo um pouco do nosso controle, porque nós não conseguimos estar presentes na vida dos nossos filhos 24 horas por dia. E isso se torna um pouco assustador, porque quando eles estão na escola, nós não sabemos com quem eles se relacionam lá dentro. A gente vai saber se eles falarem. E o difícil ultimamente é fazer eles nos contarem todas as coisas que eles passam. Isso é um grande problema que nós vemos nos relacionamentos familiares, principalmente dentro das escolas, é que os pais eles não têm ciência do que seus filhos estão fazendo dentro da escola. Eles não têm ciência com quem os filhos conversam, quem são as amizades, o que eles estão fazendo no próprio celular, perderam o controle de tudo. E aí a gente dentro da escola descobre coisas e precisamos contar para os pais coisas que não deveria ser da nossa responsabilidade de contar. Para vocês entenderem, a escola agora elas têm os notebooks e os tablets que o governo manda para os alunos usarem por causa das plataformas. Então, na semana, pelo menos em 10 aulas da semana, eles são obrigados a estar com esses recursos, porque tem tarefas online que eles têm que fazer, redação em plataforma online, plataforma para uso de tecnologia. Então, eles estão o tempo inteiro com esses recursos. E aí, um dos tablets que foi pego, tinha várias pesquisas de sites pornográficos, de desenhos japoneses. E aí, a gente faz a investigação para saber quem foi a última pessoa que usou. Porque eles têm que logar com o registro deles nos computadores e nos tablets. Quando foi pegar o registro, era uma menina do 6º ano. Ela tem 10 anos, essa menina. E aí foram chamar essa menina. Aí ela falou, não, mas foi porque uma outra menina me falou para eu entrar nesse site. E eu entrei para ver o que era. Aí teve que chamar essa outra menina. Ah, mas em casa eu sempre faço isso. E aí tem que chamar os pais e a escola tem que orientar os pais de como orientar os seus próprios filhos. Então, assim, está sendo muito desvio de função. A família está deixando de ser a família. E a escola está tendo que tomar uma posição que não faz parte da escola. A escola está lá para ensinar, não é para poder educar. A educação ela tem que ser pelos pais. Os pais têm que educar os filhos. A escola é responsável pelos ensinamentos, as disciplinas. É disso. E esse desvio familiar, ele é algo que está sendo muito grave, principalmente agora. Isso está gritante demais. Estamos vivendo o fim dos tempos e isso está sendo muito forte. Porque agora, os nossos adolescentes estão sendo atingidos mais rápido do que os adultos. E é esse que tem que ser o nosso maior foco, é pegar enquanto eles são pequenos, para que o mundo não pegue da gente.
E essa orientação nós precisamos pegar firmes o tempo inteiro, né? Tanto que a Bíblia fala, eduque a criança no caminho que se deve andar, que ela jamais se desviará dela. Então você educa, você ensina, fala, traga para a igreja, sabe? Nós temos que parar com essa questão de tipo assim, mas ele não quer ir, mas está na sua responsabilidade, ele vai. Quando ele se tornar adulto, a escolha é dele, mas enquanto ele não for adulto, a responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você nesse tempo. Deus vai cobrar de você como pai. Ele confiou em você, o teu filho. Então você é responsável pelo seu filho, enquanto ele não formar a sua própria família. Então nós temos que ter esse cuidado, saber conduzir os nossos adolescentes, as nossas crianças, verificar quem é essa rede de amigos. Outra coisa, o mundo ele tem gritado por uma intervenção divina. Só que ele grita de uma forma silenciosa, não é uma forma tão escancarada. Nós percebemos nos olhos das pessoas que elas precisam de uma intervenção divina. E nós, como cristãos, precisamos ter esse olhar para poder identificar quando as pessoas estão gritando por uma intervenção divina, porque nós seremos essa ponte. E o objetivo disso daqui, desse estudo agora, é nós pegarmos a referência de Elias e Eliseu para levantarmos uma geração de Elias e Eliseu no nosso tempo. Para tomarmos posicionamento, nós também podemos operar milagres. Porque foi dado isso por Deus para nós. E por que nós não fazemos? Isso é um grande questionamento que nós temos que levar para a nossa vida. Será que nós estamos sendo aquilo que Deus quer que nós realmente sejamos? O que ainda está faltando para nós? Então, esse é o nosso objetivo. É levar ao mundo a Cristo. É fazer com que o mundo conheça a Cristo. Fazer com que o mundo enxergue a verdade. Porque somente a verdade pode libertar o mundo. Amém? É isso, gente, a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Amém. Vamos só orar para encerrar, amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar conosco em todo tempo e nos fortalecer, ó Pai. Nos fazer enxergar, Senhor, aquilo que nós precisamos ainda corrigir, Senhor. Que nós possamos buscar ainda enquanto temos tempo, Senhor Jesus. Para que possamos trazer, Senhor Jesus, as pessoas para a Tua casa, Senhor, para conhecer a verdade e estar conosco nos céus, ó Pai. Que o Senhor venha nos acompanhar em todo o tempo, venha nos orientar, Senhor Jesus, venha estar nos preparando para tudo aquilo que há de vir, Senhor, pois sabemos que a luta é grande, ó Pai. Mas nós iremos colher, Senhor Jesus, os bons frutos dessa terra, porque o Senhor nos prometeu isso, ó Pai. E esteja conduzindo o culto de logo mais, Senhor, a palavra, o louvor, tudo que acontecer neste lugar, em nome de Jesus. Amém.